Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Descomplicado. Meu nome é Mohamed e hoje, continuando a nossa saga aí de conjugações, hoje vamos puxar um pouquinho mais para o passado. Na última aula a gente viu sobre o presente e o presente contínuo, né? Hoje vamos ver sobre, já vou escrever aqui até, passado, passado contínuo e passado imperfeito. Passado, pretérito, dá na mesma, é tudo igual. Passado, pretérito, pretérito contínuo, pretérito imperfeito, chamem aí como vocês preferirem. Mas, ó, deixa eu arrumar aqui, que vai ser nessa ordem aqui, ó. Vai ser nessa ordem. Passado, passado imperfeito, passado contínuo, tá bom? O que a gente vai ter? A gente primeiramente vai pegar essa base do passado, né? Na última aula a gente usou a base do presente. Agora vamos começar utilizando a base do passado, mas nem para tudo. Muitas vezes vamos utilizar também base do presente aqui no passado imperfeito e passado contínuo. Base do passado vai ser basicamente para o passado, tá bom? Quando estou falando de uma ação que já foi no passado e já acabou, tá bom? Então, no passado, como que ficaria? Vamos lá. Conjugação no passado. Passado, o verbo, né? Verbo shereb, que é o verbo beber. Bebeu, né? No caso, tá bom? Então, vou colocar em verde. Bebeu aqui em roxinho, rosinha, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar dessa conjugação do passado. Vou colocar os pronomes, né? É claro, primeiramente. Vou começar colocando os pronomes. Então, eu, você, masculino, feminino, ele, ela. Pode ir falando aí em árabe se você quiser. Nós, eles, ento, e elas, que seria eles, elas, né? Seria henne, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Como é que a gente vai conjugar aqui? Primeiro, a gente vai colocar a mesma base sempre. Mesma coisa que a gente fez no presente, a gente vai fazer aqui. Então vou até copiar aqui que fica mais rápido. Aqui, 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 aqui. E o que a gente vai fazer? Alterar ou o começo ou o final. Basicamente no passado acho que só altera o final. Vou falando aqui, eu vou lembrar se altera o início em algum deles, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai alterar o começo ou o final do verbo, né? Então vamos lá, já vou colocar aqui o verde, né? Ana, o que eu vou fazer no eu? Eu vou colocar um T no final do verbo. Vocês, acho que é melhor eu colocar, né, e ir falando. Ana, aqui seria şereb, şerebt, şerebt, şerebt. Esse E, meio que ele acaba sendo oculto na hora da fala, tá bom? E preste muita atenção, esse şereb vai ser sempre a conjugação do rue, tá? Rue, rue. A conjugação base no passado vai ser a conjugação do rue. Enta, mesma coisa. Aqui eu vou colocar só um T no final. Enta schreibt. Então aqui os dois primeiros já temos eles iguais. Ana schreibt, enta schreibt. Tá bom? Os dois iguais, só adicionando um T no final. Enti, o que eu vou fazer? Vou colocar um T também e um I no final. Schreibti. Vocês veem que em todos esse E está oculto. Eu não falo ele. Schreibti. Schreibti. Eu oculto esse E, eu não falo ele, tá bom? Então, não é necessário falar ele, preste muita atenção nisso. É claro que no começo, né, vai depender do verbo, pode depender do verbo, mas prestem atenção nisso. Vão pegando o jeito já na hora da fala, eu não falo esse E aqui. Mas nem todas as vezes, tá? Depende do verbo. Agora, por causa do rue, como eu disse, não se altera. Então, rue, xereb, xereb. A base do passado é a conjugação do rue, que é ele, tá bom? Rie, eu vou colocar aqui um ET no final. ET. Sherbet. 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 Aqui nesse caso eu já não falo esse E aqui. Sherbet. Diretamente. Mas, como eu disse, primeiro foca em aprender a conjugação, né? É claro que a hora de falar os verbos é mais complicado e eles têm regrinhas, né? Você vai tirar essa letra, vai tirar essa letra na hora da fala. Mas daí é mais conversação, tá bom? Aqui vocês têm que focar na conjugação, tá?
Foquem na conjugação e depois vocês focam no resto, tá bom? هي شربت. شربت. O ET no final. Bet. Puxando aqui no final. Agora, o nós, lá no presente, a gente colocava um MN na frente, né? Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um NA. Shrebna. Shrebna. Aqui eu já não falo esse E. Shrebna. Eu vou até parar de falar isso, né? Que não falo tal coisa, para não acabar confundindo ainda mais vocês. Foquem aqui na conjugação comigo. Até eu vou focar na conjugação aqui só agora. Então vamos lá. Nahna shrebna. O NA no final. Entu shreb. Tu. Tu. Se aqui é só um T, aqui é só um T, aqui é ti, aqui é tu. No presente é a mesma coisa. Enta pteshrab. Ente pteshrabi. Entu pteshrabu. O U no final. Aqui era nada, aqui era um I e aqui era um U. Shreptu. Shreptu. E renne por final. Sherbu. Sherbu. Bu. Só o U no final. Renne sherbu. Beleza? Essa é a conjugação do passado. Uma regrinha. Pegando outro verbo no passado que tenha finalização em A, por exemplo, eu vou até pegar uma base no passado aqui que tenha finalização em A. Por exemplo, o verbo haka. Haka aqui é o verbo falou. Falou, né? Vem do verbo falar, no caso, né? Só que haka falou já no passado. Como é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui primeiro e eu vou conjugar em relação a isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Haka. Coloquei a base e tem o T aqui, né? Então, o que eu vou fazer agora? Hakat, hakat, hakat. Tem algo de errado aí. Ó, shript, beleza? Aqui que eu fiz? Só coloquei a base do verbo, coloquei um T no final. Tá certo? Não, não está certo. É um verbo terminado com conjugação terminada em A. Então, a base do verbo é terminada em A. Quando isso acontece, eu vou colocar um I na conjugação. Então, toda conjugação, por exemplo, haka, tem alguns verbos que são assim, né? Aí, em vez de conjugar normalmente, como aqueles, né? Haka e colocar só o T no final, eu vou colocar um I também. Hakait, 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 hakait. Agora, Enta hakait, mesma coisa. O que eu vou fazer? Antes do T, eu vou colocar um I. Agora, shereb, aqui tem que apagar esse aqui, né? Haka, hakaiti, hakaiti. Ana hakait, enta hakait, enti hakaiti. Huwe, haka, é a base do verbo, como eu disse, não altera. Hie, ha, ket. Nesse caso não vai mudar. Hie haket, hie haket. Nehna, haka, ina. Hakaina. Entu, haka, hakaitu. Renne, haku. O que não sofre alteração? Ru, rie e renne. Que é o ele, ela, eles, elas. Agora, eu, você masculino, você feminino. E nós e vocês, tanto masculino tanto feminino, aí se altera. Antes do T, eu vou colocar um I, tá bom? Então, é só essa mudança que acontece em relação à conjugação, né? Então, quando eu tenho um verbo que é terminado em A e após isso, na conjugação base, né? Eu tenho um verbo que termina em A, o que eu vou fazer na hora de conjugar? Eu vou colocar um I antes do T, tá bom? É só isso, uma observação para vocês. Então, fiquem cientes em relação a isso, tá bom? Agora, o que a gente vai pegar? O pretérito. Vou copiar aqui. Na verdade, esse. Eu vou copiar esse bem aqui. Agora, passado imperfeito. Imperfeito. Passado ou pretérito, né? Pretérito imperfeito. No caso, shereb seria a conjugação base do passado, né? O verbo base do passado. Então, eu vou colocar agora os pronomes aqui pra gente. Ana. Quero em branco. Quero em branco. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima.
Essa é a aula passada, tá? Eu vou copiar a conjugação base do presente. Vou descer aqui e vou colar ela aqui. Copiei a conjugação base do presente, tá bom? Coloquei ela aqui e vamos fazer mudanças em relação a ela. O que é o pretérito imperfeito? Pretérito imperfeito é quando eu digo eu, é diferente, ó. O presente, eu como. Presente contínuo, eu estou comendo. Passado, eu comi. Passado imperfeito, eu comia, bebia, fazia. Então, eu fazia no passado, agora eu não faço mais. Um exemplo, eu bebia, por exemplo. Quando você diz eu bebia, eu comia feijão, agora eu não como mais. Vai nesse sentido, tá bom? Então, é uma ação passada. Eu comi, quer dizer que eu comi e já acabei de comer. Eu comia, dá uma intenção de eu fazia isso e não faço mais agora, tá bom? Então, eu peguei a conjugação base do presente. O que eu vou fazer? Vou adicionar o conjugação do ser estar, tá bom? Então, vai ser o estar, na verdade, que vai ser o verbo kun, né, no presente, ou can, no passado. Então, é o verbo kun, vamos deixar kun aqui. Vou conjugar ele para todos aqui, né? Ana kent, enta kent, enti kenti. Vocês veem que aqui o que eu estou seguindo? Essa conjugação do estar. Eu estou seguindo essa conjugação base do passado aqui, ó. Ana kent, enta kent, inti kenti, huwa ken. Então aqui eu vou até deixar ken, tá? Para vocês não se confundirem. Huwa ken, hiya kenet, nahna kenna, intu kentu, e henne keno. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu conjuguei o verbo estar no passado, utilizando a conjugação base do passado. Então, no eu, o que eu fiz? Aqui, ó, vamos lá, vamos lá. Anna can, colocando um T no final. Aqui, mesma coisa, colocando um T no final. Aqui, mesma coisa, colocando um TI no final. Segue aqui, ó. Aqui, eu não mudei nada. Aqui, mesma coisa, coloquei um ET. Aqui, ó, terminado em N já. Aí eu vou adicionar um NA. O que que vai forçar o N? Na. Vai dar uma puxada no N nesse caso, tá bom? Aqui can tu e aqui can nu. Adicionando um no final. Então eu fiz a mesma coisa, só conjugando em relação ao passado. Agora eu vou apagar aqui para não ficar confuso, só para vocês entenderem o que que eu fiz lá embaixo, tá bom? Então vamos aqui de novo agora. O estar é o que eu vou utilizar, né? Estar, estava, no caso. Estava. Eu vou utilizar ele. Eu comia. Aqui nesse caso, eu vou utilizar esse can. Seria traduzindo ao pé da letra, eu estava comia. Eu estava comendo. Só que dá o sentido de comia, tá bom? Então é o pretérito imperfeito, segue essa regra. Anakent. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vocês lembram que no presente contínuo, o que eu fazia? Eu tirava a última letra de todos aqui, menos do Ana. Só que nesse caso, agora no pretérito imperfeito, o que eu fiz? Copiei a conjugação base do presente e vou tirar a última letra, a primeira letra, né, de todas as conjugações, tá bom? Então assim você tem a conjugação do pretérito imperfeito. Então é uma regra. Por isso que no começo a gente sempre aprende o presente e o presente contínuo, depois a gente aprende o passado. E agora, pretérito imperfeito, o que está seguindo? Está seguindo o presente. O pretérito contínuo, passado contínuo, vai seguir o quê? Vai seguir o presente. Então é a mesma regra. Então o passado, para o passado mesmo, você só vai precisar para conjugar para o passado simples. Agora, para os outros tipos de passado, o imperfeito aqui, ou o contínuo, a gente vai conjugar em relação ao presente. Então o que eu fiz? Coloquei esse can aqui. Então o que você vai fazer? Você vai conjugar esse aqui. Não esquece, pretérito imperfeito. Eu é o verbo estar. Eu fazia isso. Ana kent ekol. Eu comia. É beber. Eshrab, né? Ana kent eshrab. Eu bebia. Então, esse aqui é para dar a intenção do passado e beber. Eu fazia tal coisa. Tá bom?
Então é só fazer isso. أنا كنت أشرب أنت كنت تشرب أنت كنت تشربي هو كان يشرب هي كانت تشرب نحن كنا نشرب انتوا كنتوا تشربوا e هن كانوا يشربوا. Beleza? Essa conjugação básica que você precisa saber. É só seguir isso. A- Conjuga o verbo estar, né? E depois segue o presente, tá bom? Só fazer isso e tudo certo. Agora, por último, a gente tem o pretérito contínuo, né? Ou passado contínuo. Pretérito passado contínuo, que no caso vai ser pro verbo beber, né? Que é şereb. Nesse caso, o que que eu vou fazer? Olhem o que que eu faço. Eu vou copiar o pretérito imperfeito, eu vou simplesmente copiar ele e colocar um am, mas não aqui, vai ser aqui, ó. Então eu vou copiar esse aqui, vou mudar a cor dele, vou copiar ele e vou colocar em todos aqui. Pronto, resolvido. Terminamos o pretérito ou passado contínuo. Ana kentam beshrab. Nesse caso, vai ter o B aqui. E agora, enta kentam teshrab, ente kentam teshrab. Então, o único ana que a gente tira a primeira letra é o pretérito imperfeito. Nos outros, sempre vai ter a primeira letra aqui. A gente não vai mexer nele. Então, quando é contínuo, seja no presente ou no passado, não altera o ana. Agora, quando é imperfeito, o simples também não vai alterar nada. E quando é o imperfeito, a gente vai tirar a primeira letra aqui. E já diz ele que é imperfeito veio para atrapalhar a situação toda. Então, أنا كنت عم بشرب، أنت كنت عم تشرب، أنت كنتي عم تشربي، هو كان عم يشرب، هي كانت عم تشرب، نحن كنا عم نشرب. Então, o que que é o passado contínuo? É uma. é, Eu estava. O am beshrab bebendo. Eu estava bebendo. Aqui eu bebia. Aqui eu estava bebendo. Então, é uma ação que foi no passado, só que foi uma ação contínua. Acho que é assim que se explica, né? Por exemplo, o presente contínuo. Eu estou bebendo. É uma ação que é contínua, né? Tô com meu copo na mão, tô bebendo. Eu estou comendo. Agora, eu estava comendo. O que você estava fazendo? Eu estava comendo. Então, eu comi. Acabou. Eu estava comendo. É uma ação contínua. O que você estava fazendo, estava comendo, por exemplo. Então, vamos lá. Eu vou repetir tudo que eu fiz. Vou apagar aqui. Vou copiar. O que que eu estou copiando? O pretérito imperfeito. Beleza? Vou vir aqui, vou colar ele. Aí eu vou escrever o am, né? Que dá a questão do gerúndio. Estava bebendo, que dá esse NDO. E vou colar ele em todos aqui. Depois do can, né? Depois do verbo can. Então, é só fazer isso e tudo certo. Agora, vou subir aqui. Tirem esse print. Aqui, peraí. É... Verbo terminado. Verbo com base terminada em A. Coloca um I na conjugação. Pronto. Agora vocês podem tirar um print aí. Eu vou sumir da tela aqui. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Vou descer aqui. É o mesmo passado aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos para o pretérito imperfeito aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos descer mais um pouco. Pretérito passado contínuo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Essa é a conjugação do passado. Então, tudo que vocês precisavam saber sobre o passado está aqui nessa aula, seja de conjugação. Então, preste muita atenção nas regrinhas. Quais regrinhas? Quando a gente está, por exemplo, no passado, com é, quando a gente está no passado com um verbo normal e quando a gente está no passado com o verbo terminado em A. Ou quando a gente está no pretérito imperfeito, o que que a gente faz? A gente vai pegar lá do presente e colocar aqui. Quando a gente está no passado contínuo, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o pretérito imperfeito e vai colar ele aqui, colocar um am entre esse verbo estava, né? E o verbo base que a gente está utilizando, que é o beber. Então, kentam, eshrab, aqui faltou o B, tá? Então não esquece. Copia isso,
cola aqui, coloca o AM e adiciona o B novamente no ANA. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para dar uma ajudada aí. Compartilha com seus amigos, deixa um comentário aqui embaixo do que você achou dessa aula. E dicas de vídeos que você quer ver, coisas que você quer aprender, deixa aqui nos comentários também. Tá bom? Então é isso. Nos vemos numa próxima aula e